Operação policial prende envolvidos em roubo de cargas. Grupo agia na divisa entre Paraná e São Paulo. Colisão entre carreta e van deixa 9 mortos e 10 feridos em Minas Gerais. No Paraná, obras da ponte de Guaratuba avançam mais 5% no último mês. Nova travessia deve aposentar ferry boat. Trégua na economia. Estados Unidos e China suspendem tarifas recíprocas por 90 dias. No Brasil, serviços avançam 0,3%. Setor se mantém com 16,5% acima do nível pré-pandemia. E você vai ver também a despedida de Mujica. Uruguai faz cortejo pelas ruas de Montevidéu para se despedir do ex-presidente. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quarta-feira, 14 de maio. 9 pessoas morreram e 10 ficaram feridas em um acidente na BR-251 em Minas Gerais. Uma van e uma carreta bateram de frente na noite desta terça-feira. Um menor de idade está entre os mortos no acidente que ocorreu perto da comunidade Barrocão, a 500 quilômetros de Belo Horizonte. Entre os sobreviventes, 2 estão em estado grave. Essa colisão envolveu uma carreta que se encontrava vazia, que seguia do Nordeste para o Rio Grande do Sul, e uma van que seguia no sentido contrário. Essa van teria saído do Triângulo Mineiro com destino ao Ceará, totalizando 19 vítimas, sendo 9 vítimas fatais e 10 vítimas feridas. Vários passageiros ficaram presos às ferragens e o resgate foi difícil. 8 feridos, todos ocupantes da van, foram levados para hospitais da região. Os ocupantes do caminhão, o motorista e o passageiro, sofreram ferimentos sem gravidade. A perícia técnica da Polícia Civil coletou provas para determinar as causas da tragédia. Os acidentes rodoviários são frequentes no Brasil. Em abril, 11 pessoas morreram, entre elas 2 crianças, e 17 foram hospitalizadas em um acidente de ônibus também em Minas Gerais. Em fevereiro, 12 estudantes universitários morreram em um acidente entre um ônibus e um caminhão no estado de São Paulo. Moradores da favela do Moinho e policiais entraram em confronto nesta quarta-feira em São Paulo. Segundo testemunhas, o batalhão de choque da Polícia Militar de São Paulo proibiu a entrada de profissionais da imprensa e deputados no local. O fluxo de moradores também era controlado. A polícia relatou ter encontrado drogas, dinheiro e equipamentos de comunicação em uma casa vazia na comunidade. As remoções na favela do Moinho tiveram início em 22 de abril. Desde que o plano de reassentamento foi anunciado, a comunidade vive em clima de guerra, com incursões policiais frequentes e protestos. Na segunda-feira, uma manifestação interrompeu a circulação de trens. A favela do Moinho é a última na região central de São Paulo. O governo quer fazer um parque no local, mas a remoção desagrada os moradores. A Polícia Civil do Paraná deflagrou hoje uma grande operação contra um grupo criminoso suspeito de roubar cargas na rodovia BR-116. A operação da Polícia Civil foi desencadeada nas primeiras horas da manhã. 60 policiais civis participaram da ação com apoio aéreo de um helicóptero. Foram 27 mandados judiciais, 12 de prisão e 15 de busca e apreensão. As diligências foram realizadas em 4 cidades do estado: Curitiba, Campina Grande do Sul, 4 Barras e Corbélia. O alvo é um grupo criminoso envolvido em pelo menos 12 roubos de carga na BR-116, na divisa entre o Paraná e São Paulo. O prejuízo estimado é de 3 milhões de reais. Segundo as informações, os criminosos abordavam caminhoneiros com violência, atiravam contra os motoristas e levavam as vítimas para áreas isoladas, onde transferiam os produtos para outros veículos. A operação é resultado de uma investigação iniciada em outubro do ano passado, após um falso registro de roubo em Campina Grande do Sul. De acordo com a polícia, o próprio condutor da carga teria colaborado com os criminosos. Os suspeitos passaram a ser monitorados após esse episódio.
A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Municipal de Campina Grande do Sul. Santa Catarina vai liderar um movimento inédito no Brasil, o maior exercício de evacuação e resposta à emergência da história do país. No dia 18 de maio, a Defesa Civil vai promover o primeiro simulado geral de gestão de desastres. A ação, que já conta com a adesão de mais de 230 municípios catarinenses e prevê a mobilização direta de cerca de 240 mil pessoas, vai envolver evacuações simuladas, instalação de abrigos temporários, cadastros populacionais, ajuda humanitária e distribuição de materiais educativos. O simulado será realizado em um domingo, entre 8 da manhã e 5 da tarde, com participação ativa de equipes locais, regionais e estaduais, além de órgãos federais. O objetivo é claro: salvar vidas. Estamos consolidando uma nova cultura de prevenção, envolvendo desde as lideranças locais até a população diretamente. Santa Catarina, que conhece bem os impactos de eventos climáticos extremos, lidera esse movimento por entender que a preparação faz toda a diferença. O exercício vai permitir revisar protocolos, identificar falhas e fortalecer nossa capacidade de resposta. É também um gesto simbólico no mesmo dia em que a Defesa Civil de Santa Catarina completa 52 anos, mostrando que o Estado está na vanguarda da proteção civil no Brasil. Convidamos todos os municípios e a população a se envolverem, porque a segurança se constrói com planejamento, união e responsabilidade compartilhada. O setor de serviços voltou a crescer em março e segue acima do patamar pré-pandemia. Segundo o IBGE, é o segundo avanço consecutivo do indicador. O volume de serviços no Brasil registrou alta de 0,3% em março, na comparação com o mês anterior. Foi o segundo resultado positivo consecutivo, após a expansão de 0,9% em fevereiro. Com o desempenho, o setor acumula ganho de 1,2% no período de 2 meses. Em relação a março do ano passado, o avanço foi de 1,9%. No trimestre, o acumulado foi de 2,4%. E nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 3%. Segundo o IBGE, o segmento segue muito próximo do recorde histórico alcançado em outubro de 2024. Atualmente, está apenas 0,5% abaixo do pico da série inicial em 2011. O setor está 11,5% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Entre as atividades pesquisadas, destaque para o setor de transportes, que alcançou 1,7% na passagem de fevereiro para março, com acumulado de 2,2% em 2 meses. Os serviços prestados às famílias tiveram alta de 1,5%, enquanto os serviços profissionais e administrativos subiram 0,6%. Outros segmentos se mantiveram estáveis, após alta de 5,5% nos meses anteriores. A área de informação e comunicação teve queda de 0,2%. O turismo também teve variação negativa de 0,2%. A receita nominal dos serviços cresceu 1% na comparação com fevereiro e registra aumento de 7,7% em 12 meses. E no Paraná, uma das obras mais aguardadas entra na reta final. A construção da ponte de Guaratuba já passou dos 55% de execução. No dia 1º de julho de 2022, o governo Ratinho Júnior lançou o edital para a construção da ponte de Guaratuba. Quase 3 anos depois, a obra avança com ritmo constante e já alcança 55,7% de conclusão. O relatório mais recente aponta a continuidade dos trabalhos com a execução de estacas, vigas e lajes. Das 64 estacas previstas, 47 já foram concretadas. A iniciativa vai por fim à travessia por ferry-boat, utilizada desde 1960 para ligar Guaratuba a Matinhos. É uma obra de grande porte. Já foram utilizadas mais de 2,5 toneladas de aço e cerca de 17 mil metros cúbicos de concreto. As vigas pré-moldadas são produzidas no próprio canteiro.
Até o último levantamento, 81 dessas estruturas estavam prontas, 65 delas já instaladas na travessia. Para receber uma ponte desse porte, os acessos também passam por melhorias. Do lado de Guaratuba, seguem os serviços de contenção e terraplanagem em diferentes pontos. No lado que dá acesso a Matinhos, foi implantado um desvio provisório com nova pavimentação. Até agora, os investimentos somam R$ 215 milhões. Com entrega prevista para menos de um ano, a ponte já é vista como realidade por moradores e turistas que usam o trajeto com frequência. O projeto prevê 1.240 metros de extensão com calçadas e ciclovias ao longo da estrutura. Câmeras instaladas no canteiro de obras permitem o acompanhamento em tempo real e já mostram uma prévia da vista que os motoristas terão ao cruzar a nova ponte. Também no Paraná, o governador Ratinho Júnior assinou a liberação de R$ 533 milhões para atender uma nova modalidade de financiamento habitacional do programa Casa Fácil Paraná. A nova modalidade vai atender famílias de municípios com até 25 mil habitantes, que tenham renda de até 2 salários mínimos. A iniciativa do governo paranaense faz parte do pacote de novos investimentos para a política estadual de habitação, apresentado pelo governador Ratinho Júnior durante o evento que também celebrou os resultados do Casa Fácil. O programa Casa Fácil ele já está rodando na modalidade de entrada, dos 20 mil de entradas. Nós já chegamos a 80 mil casas construídas, entregues e que estão construindo, mais 10 mil do repasse de agora, e agora os convênios com os prefeitos, que hoje nós estamos fazendo o lançamento, nós vamos repassar para as famílias que não têm condição de financiar uma casa, as famílias muito humildes. Aí nós fizemos um critério por habitante e até 25 mil habitantes nós vamos repassar um recurso no valor da casa de R$ 130 mil por casa, para que aí o município possa construir conforme ele tem o terreno à disposição para isso. Nessa modalidade, serão construídas até 25 moradias por município, totalizando 4.105 unidades habitacionais. Não haverá custos de financiamento para as famílias beneficiadas e as casas construídas serão entregues para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não possuam casa própria e não tenham participado de outros projetos habitacionais anteriormente. A proposta, que tem recursos do Estado e da Assembleia Legislativa, é desenvolvida em parceria com as prefeituras, que vão indicar os terrenos e apoiar a execução das obras. O projeto arquitetônico será fornecido pela Copar, que também será responsável pelo acompanhamento técnico da execução. O programa será dividido em faixas pelo tamanho de cada município. Além do programa que distribui as casas pelos municípios por um fator de quantidade de habitantes, a gente vai atender os municípios de até 10 mil com 10 casas, os de 15 mil com 15 casas, 20 mil com 20 e 25 mil com 25 casas. Casas que as prefeituras vão construir para resolver aqueles problemas pontuais que cada cidade tem, de famílias que estão em estado precário, que precisam da mão do governo, que precisa da mão do município. Então, nessa parceria com os municípios, nós vamos passar R$ 130 mil por casa para que cada município construa rapidamente essas casas e também a gente consiga acelerar esse processo de colocar as pessoas para dentro das casas. Olha, essa nova modalidade, é claro que com o governador, ter feito uma parceria muito boa com a Coapar, representa muito. Vocês não sabem o que é ter uma família carente com uma casa, ser contemplado com uma casa, né? Talvez para alguns pareça muito fácil, mas para eles é super importante. E para nós, como prefeito, é muito gratificante ter uma parceria como essa. O Ibovespa, índice que reúne as ações de empresas mais negociadas na B3, a Bolsa Brasileira, subiu 1,76% nesta terça, aos 138.963 pontos, marcando um novo recorde histórico de fechamento. O recorde anterior era de agosto do ano passado. Na máxima da sessão nesta terça, o índice chegou aos 139.419 pontos. Nunca, desde a criação, o Ibovespa tinha cruzado o patamar dos 139 mil. A alta de ações de peso na carteira do índice, como Petrobras, Vale e grandes bancos, ajudou na quebra do recorde.
Das 87 ações que fazem parte do Ibovespa, 76 subiram nesta terça-feira. Até agora, no mês de maio, o índice acumula valorização de 2,9%. No acumulado de 2025, a alta é de 15,5%. O abate de bovinos, suínos e frangos cresceu no primeiro trimestre de 2025. É o que mostram os dados divulgados pelo IBGE. A produção de leite, couro e ovos também teve resultados positivos em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2025, foram abatidas 9,71 milhões de cabeças de bovinos no Brasil. O número representa um crescimento de 3,8% em relação ao mesmo trimestre de 2024 e alta de 1,5% comparado ao quarto trimestre do ano passado. A produção de carcaças bovinas foi de 2,45 milhões de toneladas, um aumento de 1,6% na comparação anual e queda de 2% em relação ao trimestre anterior. A aquisição de leite cru chegou a 6,48 bilhões de litros, alta de 3,1% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Na comparação com o trimestre anterior, o volume registrou queda de 4,5%. A coleta de couro também cresceu. Os curtunes registraram a aquisição de mais de 10 milhões de peças inteiras de couro cru bovino, um salto de 8,4% em comparação ao mesmo período de 2024, e alta de 1,3% em relação ao trimestre anterior. Já o abate de suínos somou 14,25 milhões de cabeças, um avanço de 1,4% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Na comparação com o trimestre anterior, houve uma queda de 0,2%. Já o peso das carcaças chegou a 1,31 milhão de toneladas, com alta de 1,9% na base anual e de 0,2% em relação ao quarto trimestre de 2024. Em relação ao frango, foram abatidas 1,63 bilhão de aves, crescimento de 2,3% em comparação ao mesmo período do ano passado. O peso total das carcaças foi de 3,45 milhões de toneladas, aumento de 2,3% na comparação anual e de 2,6% em relação ao trimestre anterior. Já a produção de ovos de galinha atingiu 1,16 bilhão de dúzias nos 3 primeiros meses de 2025, um aumento de 5,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Na comparação com o quarto trimestre do mesmo ano, houve uma redução de 3,2%. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Santa Catarina aproveita disputa entre Estados Unidos e China. Estado espera exportar mais com o imbróglio comercial entre os países americano e asiático. Papa oferece mediação para acabar com as guerras no mundo. E ainda, Uruguai faz cortejo pelas ruas de Montevidéu para se despedir de Pepe Mujica. Voltamos em instantes. Ai, quanta promoção no Comprão! Ai, que descontão! No Comprão sempre dá pra levar mais. Ovos vermelhos ou brancos com 30, R$17,99. Banana caturra, R$1,69 o quilo no Clube K. Capa do contrafilé a vácuo, R$26,90 o quilo. Arroz branco Kika, 5 quilos, R$16,99. Feijão preto urbano, 1 quilo, R$4,99. Lava-roupas Omo, 2,4 kg, R$25,99. Melhor preço é no Comprão. Ai, que loucura! Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto.
Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Nos Estados Unidos, em missão oficial, o governo de Santa Catarina busca aumentar as exportações, além de atrair investimentos ao estado em meio à disputa comercial entre China e o país americano. Com economia diversificada e produção industrial reconhecida internacionalmente, Santa Catarina tem a oportunidade de aumentar as exportações e atrair investimentos em meio às disputas comerciais entre os Estados Unidos e China. Os dois países já são os principais destinos da produção catarinense, vendida para fora do país. Em 2024, o país americano comprou 1 bilhão e 700 milhões de dólares de Santa Catarina, enquanto a China aparece na sequência com 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Com a disputa comercial, o estado pode aumentar as exportações, ganhar novos mercados e impulsionar a competitividade. Bom, Santa Catarina já é um estado competitivo por si só, pelo alto valor agregado de seus produtos, é competitivo no mundo em vários setores, setor de máquinas, de equipamentos, motores elétricos, madeira, móveis, alimentos e proteínas animais como carne, frango, entre outros. Então, Santa Catarina já vem demonstrando isso há muito tempo, que é um estado competitivo, mas que com essa disputa entre Estados Unidos, China, as portas para Santa Catarina podem, inclusive, beneficiar. Mas o fato relevante é que Santa Catarina está exportando para mais de 200 países. Então isso é muito importante, por quê? Porque você não depende só de um cliente, ou seja, somente de um país. O estado catarinense vive um bom momento econômico. No ano passado, o PIB registrou um crescimento de 5,3%, bem acima da média nacional. A indústria também cresceu 7,7%, o maior percentual do país, de acordo com o IBGE. Os números refletem também nas vendas para o mercado externo. No primeiro quadrimestre de 2025, Santa Catarina registra alta de 7,5% nas exportações, com envio para mais de 200 destinos pelo mundo. Nesta quarta-feira, os Estados Unidos e a China anunciaram uma trégua na guerra tarifária. No entanto, o acordo dura apenas 90 dias, período em que seguirão em negociações. Essa indefinição abre oportunidades para que os produtos catarinenses ocupem mais espaço na pauta exportadora. Em geral, os Estados Unidos importam de Santa Catarina diversos produtos industrializados, como madeira, máquinas e equipamentos, móveis e geradores de energia. Já a China compra principalmente carne suína, frango e soja. Em Nova York, o governador Jorginho Melo participou do painel As Relações Econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos, além de participar de diversos eventos com lideranças empresariais brasileiras e americanas. E a guerra comercial iniciada por Donald Trump com a ampliação das tarifas comerciais ganha um novo capítulo. A promessa é que pelos próximos 90 dias, China e Estados Unidos devem suspender as taxas anunciadas nos últimos dias. Os Estados Unidos e a China adotaram a partir desta quarta-feira uma pausa parcial e temporária na guerra comercial. Representantes das duas principais economias do mundo concordaram durante reuniões no fim de semana em reduzir drasticamente as tarifas de importação que ameaçavam paralisar o comércio bilateral. O presidente americano Donald Trump disse que Washington tem um rascunho para um acordo comercial muito sólido com a China, que vai permitir a abertura da economia do país asiático às empresas americanas. O magnata provocou um terremoto no comércio internacional com uma imposição generalizada de tarifas, especialmente prejudiciais contra a China. Pequim respondeu com medidas semelhantes contra as importações americanas.
Após quedas expressivas nas bolsas e das dificuldades relacionadas por muitas empresas, as partes iniciaram negociações durante o fim da semana na Suíça, que resultaram em um acordo para a suspensão parcial das tarifas durante 90 dias. Segundo o acordo, a partir desta quarta-feira, as tarifas americanas sobre os produtos chineses caíram de 145% para 30% e os impostos cobrados por Pequim passaram de 120% para 10%. As autoridades chinesas optaram por um tom reservado nos comentários sobre o que foi definido em Genebra e continuaram uma campanha diplomática para apresentar o país como um parceiro mais estável e defensor do livre comércio. Em visita ao Oriente Médio, o presidente Donald Trump e a Arábia Saudita assinaram um acordo de parceria econômica estratégica. A cerimônia realizada em Riad contou com a presença do presidente americano Donald Trump e do príncipe herdeiro do Reino Árabe, Mohammed bin Salman. Ambos seguiram para um fórum de negócios, onde o republicano recebeu com satisfação a promessa de investimentos de 600 bilhões de dólares, mais de 3,3 trilhões de reais. E brincou que Riad deveria investir $1 trilhão, cerca de 5,6 trilhões de reais. Segundo a Casa Branca, o valor divulgado se refere à compra de armas, investimento em empresas de inteligência artificial e outros setores. Durante o evento, Trump anunciou o levantamento das sanções à Síria, uma medida desejada pelo novo líder do país, Ahmed al-Sarraj. Depois de ter cogitado viajar à Turquia para eventuais negociações sobre um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, o republicano informou que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, vai participar das conversas. Sobre o Irã, o magnata disse que pode oferecer um novo caminho, um caminho muito melhor, em direção a um futuro muito melhor e mais esperançoso. Quero fazer um acordo com o Irã. Se eu puder fazer um acordo com o Irã, ficarei muito feliz se quisermos tornar nossa região e o mundo um lugar mais seguro. Mas se a liderança do Irã rejeitar esse ramo de oliveira e continuar a atacar seus vizinhos, então não teremos escolha a não ser infligir uma pressão máxima maciça. Levar as exportações de petróleo iranianas a zero, como fiz antes. Após a visita à Arábia Saudita, o presidente americano visita o Catar e Emirados Árabes Unidos. A decisão de escolher novamente os ricos estados petrolíferos do Golfo para a primeira viagem oficial, após uma rápida passagem pelo Vaticano para o funeral do Papa Francisco, destaca o papel geopolítico que esses países adquiriram e a importância deles como parceiros comerciais dos Estados Unidos. Ainda em Riad, Trump se reuniu nesta quarta-feira com o presidente da Síria, Ahmad al-Shara, a quem pediu que normalize as relações com Israel, depois da surpreendente iniciativa de suspender as sanções contra Damasco. O encontro entre os dois líderes durou pouco mais de uma hora. O príncipe herdeiro e governante de fato saudita, Mohammed bin Salman, também estava presente na reunião. No avião, a caminho do Catar, Trump afirmou que cogita ir à Turquia para as negociações sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia nesta quinta-feira. O Papa Leão XIV fez uma declaração às autoridades dos países em conflito. No discurso desta quarta-feira no Vaticano, o Santo Padre se ofereceu para mediar o fim das guerras no mundo. Desde que foi eleito para liderar a Igreja Católica, o novo pontífice tem feito vários apelos por paz no mundo. Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. Farei todos os esforços para que esta paz prevaleça. A Santa Sé estará pronta para ajudar a unir os inimigos cara a cara, para dialogarem entre si, para que os povos de todos os lugares possam reencontrar a esperança e recuperar a dignidade que merecem, a dignidade da paz. Os povos do nosso mundo desejam a paz e aos seus líderes apelo de todo o coração. Encontremo-nos, conversemos, negociemos. Incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo. La guerra non è... O pontífice recebeu no Vaticano representantes das 23 igrejas católicas do Oriente, que estão em comunhão com Roma. Depois de mencionar os muitos conflitos no mundo, o segundo Papa procedente das Américas lamentou a violência, pediu um trabalho intenso pela paz e que as pessoas não sofram deslocamentos forçados.
E vorrei ringraziare Dio per quanti nel silenzio, nella preghiera. Agradeço a Deus por aqueles que, em silêncio, em oração e doação, tecem fios de paz, e também aos cristãos orientais e latinos que, sobretudo no Oriente Médio, perseveram e permanecem em suas terras, resistindo à tentação de abandoná-las. Os cristãos devem ter a oportunidade, e não apenas por palavras, de permanecer em suas terras natais com todos os direitos necessários para uma existência segura. Por favor, lutemos por isso. Tutti i diritti necessari per un'esistenza sicura. Vi prego, ci si impegni per questo. Os cristãos do Oriente Médio são minorias importantes no Iraque, na Síria, em Israel, na Cisjordânia, no Líbano e no Egito. Também há comunidades cristãs no Irã, Turquia, Índia e Paquistão. Presentes no Oriente Médio desde as origens do cristianismo, nas últimas décadas, os cristãos foram discriminados por vários regimes nesta região conturbada e, em alguns casos, exterminados. Também nesta quarta-feira, o Papa Leão XIV recebeu a visita do número 1 do tênis, o italiano Jannik Sinner. O pontífice é fã do esporte e já se classificou como um tenista amador. O italiano, que disputou o Master 1000 de Roma, presenteou o Papa com uma raquete e o convidou para jogar. Entre risadas, o Santo Padre recusou o convite porque poderia quebrar alguma coisa e brincou que, por causa das roupas brancas, poderia jogar em Wimbledon. Depois do conclave, o jornal italiano La Gazzetta dello Sport destacou o Papa como um jogador com excelente backhand e um competidor implacável. Paris vai permitir nadar no Rio Sena de 5 de julho até o final de agosto. O rio será monitorado com testes bacteriológicos realizados diariamente. A cidade vai autorizar o banho em alguns pontos. Os testes bacteriológicos serão realizados diariamente e a autorização para entrada no rio poderá ser suspensa em caso de chuva. Um sistema de bandeiras verde, amarela e vermelha vai possibilitar o monitoramento do fluxo e da qualidade da água. Em 2024, durante os Jogos Olímpicos, a prefeita Anne Hidalgo e o chefe do Comitê Organizador Olímpico, Tony Estanguet, entraram no Rio Sena após uma proibição de um século devido à poluição. O vice-prefeito de esportes de Paris, Pierre Rabadin, disse que nadar no Sena será uma atividade supervisionada e espera acomodar entre 150 e 300 pessoas nas diversas áreas de banho, que serão fechadas novamente em agosto. Os uruguaios se despediram nesta quarta-feira de Pepe Mujica, ex-guerrilheiro que se tornou presidente e referência da esquerda latino-americana. Ele morreu na terça aos 89 anos, depois de lutar contra um câncer no esôfago. Adepto de um estilo de vida austero, fiel à retórica anticonsumista que pregava, José Mujica morreu em casa, nos arredores de Montevidéu, acompanhado da esposa e ex-vice-presidente uruguaia, Lúcia Topolansky. Ela já havia anunciado dias antes que Mujica estava em estágio terminal de um câncer de esôfago, diagnosticado em 2024. Topolansky e o atual presidente uruguaio, Yamandu Orsi, abriram um cortejo fúnebre na manhã desta quarta-feira, na sede da presidência até o Palácio Legislativo. Posicionados nos dois lados da Avenida 18 de Julho, a principal da capital, os uruguaios se reuniram para se despedir do líder, enquanto o caixão passava em uma carroça funerária puxada por cavalos. No Congresso, admiradores também fizeram a última saudação no velório aberto ao público durante a tarde. O governo decretou 3 dias de luta oficial. Durante o mandato na presidência, entre 2010 e 2015, Mujica se caracterizou por quebrar o padrão dos antecessores. Ao discurso direto, caloroso e sem protocolos, somou reformas que marcaram o país, como a legalização da maconha, do aborto e do casamento igualitário. E o Pix News fica por aqui. A íntegra desta edição e as reportagens você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site pixtv.com.br, é só acessar.
Fique agora na sequência na programação da Pix TV com o Cine Pix. E a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.